Olá a todos! Olá, Sandra, então, tudo bem contigo também? Olá, Viva. Olá, Duarte. Viva Duarte, então, bem aparecido. Obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui connosco nesta conversinha. É com muito gosto, estou muito entusiasmado com a ideia. Nós já vamos entrar por todos os grandes motivos que o Duarte nos traz aqui hoje e as boas novidades. E, Margarida, vamos começar pelas nossas pequenas atualidades? Muito bem, então, nós concluímos e apresentámos na semana anterior, na semana passada, aliás, na Fundação Carlos Gulbenkian, o relatório sobre justiça intergeracional, a visão dos jovens sobre justiça intergeracional. Foi um projeto fantástico que nós fizemos junto com a Cátia Branquinho e com a equipa Aventura Social, em circunstâncias extremas, uma vez que era para ser feito o Focus Group por todo o país, e entretanto os Focus Group foram sendo adiados, foram feitos online, mas finalmente com a teimosia que nos caracteriza o projeto foi feito, foi muito interessante. Pronto, e a ideia era saber um bocadinho se o planeta que nós deixamos aos jovens, não é, está em tão bom estado como aquele que nós recebemos da geração antes. E quando se fala de justiça intergeracional, eu fico sempre um bocadinho irritada com a limitação deste diálogo geração contra geração. Os mais velhos estragaram o planeta, os mais novos não trabalham, não descontam para a segurança social. E realmente, quando aceitei fazer este trabalho para a Fundação Carlos Gulbenkian, tinha a ideia que o diálogo intergeracional nos ajudaria a ultrapassar este diferente que parece que estão uns contra os outros. Isso aconteceu, portanto, fizemos focus group em todo o país, com jovens votantes e não votantes, portanto, 18 anos e 16 anos, e passado 15 dias mandámos-los para casa falar com os pais e com os avós e com os professores e com os tios, e passado 15 dias voltámos outra vez a falar com eles. E foi muito interessante ver até que ponto é que essa ideia um bocado simplista de qual é a culpa, de quem é a culpa, se é desta geração ou daquela, virou uma sinergia e uma necessidade de todos juntos trabalharem para um futuro melhor. Foi muito interessante e pronto, e agora esse projeto foi apresentado justamente por dois jovens, um que levava ao pai e a menina levava à avó, e foi também muito interessante ver os depoimentos deles e os depoimentos do que foi trabalhar neste projeto. E agora temos um projeto para o futuro que eu ainda não posso falar, mas falarei daqui por um ano, quando forem estas notícias. Mas está aqui a capa do relatório e foi realmente um prazer. O projeto chamava-se Gerações com Voz e vem na senda dos Dream Teams e da participação dos jovens nas políticas públicas, basicamente, e na definição do futuro que querem. Foi muito interessante. Fantástico, fantástico. Fábio, queres também partilhar uma atualidade? Eu ia partilhar o congresso que vai acontecer no final de abril, no dia 27 e 28 de abril, Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente, é o 12º, e tem como tema ecossistemas de bem-estar e de aprendizagem, vai acontecer na Universidade de Lusíada de Lisboa, e portanto esperamos por todos, convidamos a que estejam presentes para falarmos um bocadinho sobre a importância da psicologia e da saúde mental nos dias de hoje. E eu trago-vos uma coisa que também faz parte da minha saúde mental e que foi os 18 anos da Eolis, que é a escola de kitesurf e stand-up paddle que eu tenho aqui em Tavira. Nós fizemos 18 anos e tivemos um jantar que não tínhamos há 2 anos nenhum jantar de grupo, e foi muito giro finalmente poder dar ali uns abraços a alguns amigos que já não víamos há algum tempo. E, entretanto, também gerou-se uma onda de solidariedade também para apoiar um membro da comunidade dos kiters que está na Ucrânia, que é da Ucrânia, e que tem o Kite Comics, que é uma página muito interessante, que são, no fundo, são cómics portanto, banda desenhada cómica relacionada com o kite. E eu pedi-lhe este trabalho, eu pedi-lhe que ele transformasse a visão, a missão e os valores da Eolis em pequenos badges, em pequenos símbolos, e pronto, gostava de partilhar com vocês o resultado final dele, que foi muito interessante. E pronto, e foram 18 anos e estou muito feliz e espero que continuemos. Muito bem. Sandra, permite-me dar-te os parabéns, não é? Portanto, eu conheço o teu trabalho e sei
como é que ele começou, não é? Começou com as minhas aulas de windsurf e acabou com as minhas aulas de kitesurf, não é? E portanto eu conheço o trabalho. Não acabou. Não acabou, porque até temos aí um projetinho para este verão, não é? Exatamente. Mas realmente eu tenho acompanhado o teu percurso e é fantástico, e por isso estás mesmo de parabéns. E eu tenho que te recomendar a toda a gente, porque é mesmo assim, pronto. É a segurança, é a competência, é a simpatia, é o empenho, é essa coisa toda que nós, enfim, lutamos muito para conservar ao longo da nossa carreira, não é? Portanto, recomenda-se. Eu vou outra vez fazer este verão. Boa. A equipa toda, não é? Estamos Exato. com esse projeto. É desta. É desta, Fábio, é desta. É desta. Margarida, quer-nos apresentar o Duarte? Eu quero, mas eu fico sempre na dúvida, o nosso cafezinho é antes ou depois da apresentação do candidato? Depois. É para passar a palavra ao Duarte. Olha, então tenho aqui o Duarte Araújo, que vocês se lembram-se, eu quando acabei o doutoramento havia aí uma geração de ouro do futebol, de onde saíram depois grandes craques, que deram aí cartas pelo mundo do futebol. E o Duarte é da geração de ouro do mestrado da Psicologia do Desporto. Podes crer que eu dei aulas muitos anos e esta turma foi a turma que, muito honestamente, mais gosto me deu ter. E realmente, só para provar isto, passados 20 e tal anos, olhem que eu ainda tenho o trabalho que o Duarte fez para a minha disciplina, é verdade. Eu tenho aqui para lhe oferecer, portanto hoje fica só com a fotografia, mas realmente não são todos os alunos que nós guardamos os trabalhos durante todos estes anos. E portanto, Duarte, foi um prazer. Não, há outra, essa turminha teve várias estrelas, não é? E bem merecidas, mas realmente o Duarte depois ficou meu colega na faculdade, não é? Portanto, isso ainda nos aproximou mais. Portanto, era o mestrado de Psicologia do Desporto, e depois, mais recentemente, a propósito, e estas coisas acontecem sempre por acaso, mas não acontecem entre todas as pessoas, por isso é que foi interessante. Num projeto de tese, na aprovação de um projeto de tese, o Duarte fala das affordances e aquela coisa que eu já conhecia da teoria, mas dita naquele contexto a propósito enfim, o Duarte depois falará disso melhor que eu, aquilo deu-me um clique e eu pensei, é isto mesmo que eu estava à procura. Eu estava à procura das propriedades dos contextos que as tornam mais potenciadoras de competências das pessoas, elas próprias. Vem mesmo a propósito, Duarte. E a partir daí o Duarte escreveu uns textos e uns capítulos para aquele livro que eu fiz dos adolescentes, não é? E pronto, e o Duarte aqui vem para não ser eu a falar de um assunto que é dele. Uma das razões que eu o convidei, além de ser dos meus colegas favoritos, não é? É exatamente contar-nos um bocadinho o que são as affordances, que eu sei que é um tema muito caro para ele e que poucas pessoas conhecem, não é? Exato, eu estou curiosíssima, eu sou uma das que vou ficar muito mais elucidada, e a Margarida já teceu aqui expectativas muito altas, lamento, Duarte, mas agora vai ter... Vamos ver. A Sandra queria saber o que era e eu não disse exatamente para manter o suspense, não é? E eu também não procurei mais para não saber. Mas antes de entrarmos por aí, Duarte, queria te perguntar, como é que tu tomas o teu cafezinho? Sem açúcar, forte e longo. Ok. Muito Então, bem. siga o cafezinho para a gente. Então, não sei se queres pegar... Quero. Força. Margarida, muito obrigado. O prazer foi meu de ter conhecido alguém tão inspirador como a Margarida. E eu conheci a Margarida ainda antes do mestrado. Eu entrei em 94 como professor para a faculdade, ainda era monitor, estava a acabar o meu 5º ano, e estava no gabinete de Psicologia, na altura liderado pelo professor António Bala Brito, e então recebo um telefonema, que era a Margarida, a perguntar pelo Sidónio. A Margarida liga, o Sidónio está aí? Eu disse, não está. Quem é que fala? É o Eduardo. Então somos colegas. Olha, como não te conheço, vamos tomar um café, ou vamos falar, ou vamos... Foi assim uma coisa muito de repente. Eu estava-me ainda a inteirar da faculdade e do procedimento mais académico, eu vinha de estudante, e a Margarida, com uma simplicidade incrível, na primeira vez que interage comigo, convida-me para tomar um café, para nós nos conhecermos e falarmos um pouco sobre as nossas áreas afins. Portanto, eu logo, a partir desse momento, percebi que tenho aqui uma pessoa especial que a partir daí aprendi a apreciar e a prezar muito,
inclusivamente no mestrado, onde de facto houve um conjunto de colegas muito, muito interessantes, mas também os professores eram muito bons e, portanto, é mais fácil as coisas acontecerem assim. E as affordances são um pouco isso, são as oportunidades que o contexto nos oferece para darmos o que temos para dar. Pode ser o melhor de nós, espero que sim, mas para podermos agir de acordo com as nossas características sobre esses convites, essas solicitações, essas possibilidades que o contexto nos apresenta. Portanto, do ponto de vista do meu percurso, a Margarida foi uma affordance contínua de inspiração, de atividade, de mentoria, de reflexão conjunta, portanto, a questão de ter começado do modo como começou foi apenas um ponto de partida para depois muitas interações que tivemos ao longo do tempo e que mantemos, como este momento agora demonstra. Mas a affordance tem a ver com isso, sobretudo a affordance veio é um conceito criado por um psicólogo americano chamado Gibson, James Gibson. Ele era muito influenciado pela psicologia da Gestalt, e este conceito vem de um nome alemão que eu agora não consigo pronunciar, porque o termo em inglês to afford não quer dizer a mesma coisa, e portanto isto vinha deste termo alemão que ele achou que affordances, portanto captava bem esta ideia que não existia, que é o que é que o contexto nos possibilita, não é tanto o que nós fazemos no contexto, mas o que é que o contexto nos possibilita. E ele estudou isso muito no âmbito da ligação entre percepção e ação, mas a partir daí, portanto isto foi no final dos anos 70, meados dos anos 70, a partir daí houve um conjunto de desenvolvimentos que simplificaram a muitas outras áreas, por exemplo, como é que um edifício pode ser construído para criar boas affordances, não só a questão ergonómica, mas também as questões de funcionalidade e também agora de bem-estar, portanto, como é que pode ser construído para a pessoa se sentir bem quando entra no átrio, como é que estas questões podem ser planeadas e desenvolvidas tendo atenção ao humano e não apenas a construção, vamos chamar assim, mais da engenharia do edifício. E essa foi, curiosamente, uma das preocupações interessantes do Gibson, inclusive de falar com os arquitetos para isso, como é que se constroem as coisas para elas serem mais humanas, mais solicitarem o melhor funcionamento humano. Aí, para a robótica, para uma série de áreas, depois foi desenvolvida nesse sentido. Trouxe-nos foi um grande problema, que é agora a tradução. Já pensaste nisso? Eu, desde essa altura fiquei a pensar que precisamos de uma palavra em português para as affordances, que eu ainda não cheguei lá, não. Portanto, todas elas são quase boas, mas todas elas são quase más, não é? Eu sinto um pouco mesmo, é um pouco como o termo stress, é muito difícil arranjar uma palavra em português. Na altura, o primeiro termo que tentei usar era proporcionadores, mas só o termo em si é muito feio, muito longo e não é tão elegante como a palavra affordances. O próprio Gibson quis manter este termo em inglês, apesar da palavra não existir, e o termo tem funcionado como tal. Como os termos em português eram um pouco como a Margarida dizia, soam sempre a estranho e não são tão bons quanto o termo affordances, eu gosto de manter o termo, vou mantendo o termo. Mas esta ideia que até nos junta aqui, porque no bem-estar e na questão que nós estamos muito próximos do mar todos, com a vela, com o kite, com isso tudo, a ideia de que o mar é navegável, a ideia de que o vento é velejável, é uma ideia muito engraçada, é que normalmente as pessoas veem ao contrário, sou eu que vou velejar e não que o vento é velejável, não é? O que o mar é velejável. Eu não sei se queres falar um bocadinho disso aplicado ao desporto. Eu sei que também tiveste ligações com a Federação da Vela, não foi? Nos Jogos Olímpicos e isso, não sei. É de facto isso, essa é a melhor forma de pôr o conceito. A Margarida, de facto, apaixonou-se também pelo termo affordance, que eu acho que é um termo muito interessante e o modo como está a usar os termos é mesmo assim, digamos, como é que as coisas são atuáveis e, portanto, como é que o mar é navegável, como é que o barco é manobrável, como é que fora do mar, como é que o chão é caminhável e, portanto, é essas propriedades do contexto em função daquilo que podemos fazer nele. E, portanto, isto digamos, é mesmo a essência do contexto, implica que nós olhemos para as coisas não apenas naquilo que podemos fazer, mas como é que o contexto nos convida, ou facilita, ou solicita a ter determinadas ações. Eu lembro que um dos primeiros exemplos que me fez perceber o conceito de affordance foi através do fruto da banana, a banana ser comestível.
E, portanto, eu a partir daí comecei a perceber o quanto isto queria dizer outras coisas, a cadeira ser sentável, era muito por aí que as coisas andavam na altura. O mar foi de facto essa paixão, foi aí a gênese, ainda antes de eu perceber o conceito da Affordance, demorei algum tempo, nós temos muita lógica centrada em dentro para fora e menos de fora para dentro, a Affordance é o conceito de fora para dentro, nós temos muito o conceito de vir de dentro para fora e na altura que eu trabalhei com a vela ainda estava muito impregnado por esta visão. Mas foi a vela que me obrigou a sair dessa visão, de que grande parte do trabalho com os legisladores olímpicos, alguns deles inclusive medalhados nos Jogos, como a Margarida estava a dizer, portanto eram legisladores de altíssimo nível da nossa equipa nacional, eles diziam que grande parte do que planeiam, do que se preparam para a regata é estar prontos, é estar disponíveis, é estar disponíveis para aquilo que o mar pede e que o vento pede. O que era o contrário de tudo o que eu tinha aprendido. Tínhamos que ter tudo planeado, tudo organizado, saber exatamente o que é que fizemos em cada circunstância. Eles disseram sempre que eu tentei fazer isso, dou-me mal, tenho que estar disponível para aquilo que o mar me pede. Isso ajudou-me muito a perceber que tinha que ir à procura de uma psicologia diferente daquela, muito do processamento de informação com que eu aprendi na altura, que era precisamente o contrário, tinha que estar tudo pré-gravado para eu poder implementar. Eles diziam o contrário, se eu funcionar assim, dou-me mal. Tem que estar disponível para o contexto. E foi com essa ideia de procurar melhor como é que o contexto nos solicita comportamentos que fui encontrando esta psicologia do Gibson, que é muito interessante. Se bem que isso também implica, por um lado, algumas competências da parte do indivíduo. Claro, não é? claro. Ver que o vento é velejável se conseguires manipular ou seres competentes no mínimo de gestos técnicos que têm a ver com o estar disponível. Certo, estar disponível não é o ficar à espera, temos que estar... Aliás, deixa-me dizer que o Nuno Barreto, que eu penso que é dessa geração, é padrinho dos nossos Dream Teams, portanto, foi um dos que apadrinhou a ideia e esteve connosco ao longo do projeto dos Dream Teams também, foi. E foi ele que fez a call para os miúdos em Cascais, lá na Marina, e assim, foi uma pessoa que nos ajudou muito a andar para a frente com esta ideia do protagonismo social. Também ele esteve disponível, não é? Portanto, exato. Ele é medalhada olímpica, uma pessoa excepcional a muitos níveis. Mas esse pormenor é muito importante, isto que a Margarida está a dizer, que é as affordances são específicas das nossas capacidades. Por exemplo, eu se nunca tivesse velejado, o mar nunca seria navegável. Portanto, só a partir do momento em que eu adquiro competências para poder percepcionar assim o mar, é que ele se torna uma affordance para navegar. Portanto, essa questão do desenvolvimento de competências é central também. Isso realmente é muito interessante e faz muito eco no porquê que eu sou instrutora de kitesurf e tenho uma escola de kitesurf hoje em dia, porque o vento aqui em Tavira é fantástico, principalmente primavera-verão, não é? Com o calor, é super estável, pede mesmo que façamos alguma coisa com ele. E eu desde sempre, aliás, quando a Margarida fez a primeira aula de windsurf comigo, já nessa altura eu dava aulas a amigos e a família e na ria, porque realmente o vento pedia. E quando eu saio de uma profissão mais ligada à minha atividade académica, digamos assim, eu sou confrontada com o vento ainda estava ali, continuava a ser espetacular e tinha que ser feita alguma coisa. E realmente só sou instrutora de kitesurf porque há estas condições aqui, porque como já falámos várias vezes em termos de falta de segurança, eu não lido bem, não gosto, e se não houvessem estas condições tão estáveis, tão promissoras, eu efetivamente não teria funcionado, não teria colocado, não teria arriscado nisto. Porque o vento te pediu, não é? E a parte da competência tem a ver comigo este verão, que até te ter conhecido, para mim o kite era uma boa maneira de esbarrar na falésia, não é? E a partir do momento em que tu me explicas aquilo, eu consegui aproveitar as potencialidades do vento e usufruir com elas. Foi muito interessante mas eu acho este conceito muito bonito, a ideia de que não é só estar pronto para fora, não é só estar pronto, porque depois isto pega também com outros conceitos que o Duarte ainda não tem o livro, eu tenho um livro já para ele, mas ele ainda não o leu. Mas isto depois pega com aquele conceito da serendipidade, não é? Que é um conceito que tem a ver com eu estar disponível para me aperceber as potencialidades do meio.
Portanto, as oportunidades podem ser muitas, o vento pode ser velejável, o mar pode ser velejável, mas se eu não estou atenta e não tenho competências de observação, não é por acaso que o Gibson também vem da área da percepção, eu deixo as coisas passarem e não as aproveito, não é? Passam por mim como se não existissem. Eu acho que esta interação é uma coisa, eu tenho que agradecer ao Duarte, nós estávamos numa reunião, daquelas reuniões que não tem nada de especial, não é? É só aprovar projetos, e quando ele começa a falar daquilo, eu fez-se luz, pronto, fez-se mesmo luz. E eu conheci o Gibson, mas não... Olha, não era uma affordance para mim, quer dizer, eu conhecia das teorias da percepção e não deixava assim nada de mais, não é? Mas com este contexto eu fiquei mesmo verdadeiramente rendida. E é engraçado só já... Sim. Isto que a Sandra estava a dizer é uma aplicação também interessante desta noção da affordance, que é no ensino e no treino e para um instrutor, o estar sensível às affordances para os outros. Portanto, uma coisa que os instrutores fazem é perceber como é que põem as coisas para o outro lidar melhor com elas, entrar melhor nelas. E isso de acordo com o nível de cada um dos aprendizes. E, portanto, são condições diferentes, consoante os aprendizes diferentes. Portanto, este conceito da affordance, em termos também pedagógicos, tem um impacto muito interessante. Uhum. E esta questão de estar disponível, que a Margarida estava a falar também, fez-me eco agora, por exemplo, nós agora com a celebração dos 18 anos, claro que tinha ali muitos ex-alunos, não é? E foi giro porque, por exemplo, havia uma rapariga que me dizia, eu detestava um bocado ir para a praia porque era sempre vento todas as tardes, e via-vos lá ao fundo a fazer kitesurf e pensei, ao menos se calhar aproveito o vento e assim se calhar até desfruto de estar na praia. E pronto, e é uma paixão hoje em dia, ela agradecia-me eu ter-lhe mostrado esta maneira de utilizar o vento e de poder estar feliz na praia, apesar de, e ainda bem que estava a vento, porque senão estava a levar com a areia. E isto realmente é muito interessante, a perspectiva muda completamente quando se decide. Pois, e o modo como o bem-estar vem da boa conjugação desta interação, não é? Porque não há bem-estar se tu estás para além do risco, se estás aquém do risco ficas entediada, se estás para além do risco tu ficas amedrontada, e portanto nós mantermos naquele grau ideal do usufruto das coisas é estarmos seguros, mas não estarmos fartos, e portanto eu acho que isso também é muito interessante, não é? Esse equilíbrio para mim é importantíssimo para fazer qualquer desporto. Eu não gosto de sair demais da minha zona de conforto, não é? Mas um bocadinho, sim. Claro. E esse equilíbrio é também muito interessante, mesmo para este conceito de bem-estar, porque mostra que o bem-estar, digamos, não tem que ser apenas um fim fechado em si mesmo. O bem-estar tem a ver com esta ligação que estabelecemos ao meio, e esse meio ter características que, ao estarmos a fazer essa ligação, essa atividade, essa tarefa, esse desporto que estamos a fazer, então o bem-estar é parte do conjunto, não é apenas algo que procuramos como um estado privado, que temos que estar distantes de tudo só para sentir bem-estar. Não, é a ligação às coisas em que o bem-estar faz parte dessa ligação. E acho que essa também é uma forma interessante e menos fechada de ver o bem-estar, menos... Verdade. Aliás, agora fala-se muito, nós estamos a falar inglês quase todo dia, mas fala-se muito do thriving e não da serenidade. Portanto, o que tu queres é thrive e não parar, não é? Portanto, a paragem não dá gosto. Pode dar gosto momentaneamente, mas só dá gosto se está num equilíbrio, de um certo desafio, não é? Não dá pica, não é? É verdade. E nós temos que estar ali bem connosco naquele estado de tensão ideal, não é? Que é um bocadinho menos dá-nos tédio, um bocadinho mais dá-nos medo. E, portanto, Mas eu acho que isso tem consequências muito interessantes a vários níveis, e esta perspectiva também vai para o thriving, que é, às tantas, então, a questão do bem-estar não é meramente uma questão de regulação interna, é uma questão de que coisas é que nós fazemos. Portanto, mais do que apenas pensar como é que eu me regulo, como é que eu giro o que se passa dentro de mim, é onde é que eu me ligo, onde é que eu me encaixo, que tipo de atividades eu posso fazer que me tragam outro. E acho que isso torna-nos muito mais ativos, muito mais intelectuantes, muito mais pertencentes ao mundo, digamos assim. É verdade. Olha, Duarte, então agora encomendo-te a leitura da ACT, não é? Da terceira vaga das terapias cognitivo-comportamentais e às teorias do WISE,
porque ele fala muito bem nessa questão, não é, de nós conseguirmos não alterar as coisas em si, não nos alterar a nós necessariamente, mas ir gerindo a nossa relação com as coisas de maneira a este equilíbrio ser o máximo potenciador de tudo o que nós quisermos, no fundo, basicamente. E que às vezes pode ser de uma maneira e outra de outra. Vem aqui o tal conceito de flexibilidade psicológica e tu conseguires ir gerindo, não tens que fazer todos os dias a mesma coisa, nem com todas as coisas a mesma coisa, não é? Que interessante, vou ler. Pois, não, olha, também, eu por acaso escrevi um livro sobre isso também, que se chama É Mesmo Importante, que também te vou oferecer. A próxima vez que nos vimos, está combinado. O Adolescentes e o É Mesmo Importante estão garantidos com autógrafo e tudo. Muito obrigado, fico muito contente. Olha, nós temos aí o Fábio, que está muito quietinho. Sim, estou aqui. Eu hoje estou aqui, sim. Não, Então, estava a achar muito interessante essa perspectiva na ótica da saúde mental, claro, mas isto que o Eduardo estava a dizer agora na parte final da relação do bem-estar e desta perspectiva toda, vai ter diretamente à nossa saúde e ao nosso autocuidado, e portanto achei extremamente interessante. Mas o que é que se calhar falta nesta ótica da perspectiva do desporto e nestas condições todas, ou seja, na perspectiva do desporto e da importância do desporto e destas características que nós podemos ou não aproveitar, porque há quem não as aproveite, depois para o próprio impacto na nossa saúde mental e no nosso bem-estar. Ainda falta fazer o quê nessa perspectiva? Eu acho que, primeiro que tudo, é clarificar a perspectiva. A minha tónica é que vou focar mais no alto rendimento, é também o que eu conheço melhor. O alto rendimento, existe muita perspectiva de que tudo deve estar em função do rendimento e, portanto, toda a vida, todo o que a pessoa faz, dia e noite, está focado no rendimento. E se, intuitivamente, isto pode fazer sentido, na prática isto tem muitos dos problemas, digamos assim. A meu ver, esta questão do alto rendimento tem que estar necessariamente ancorado numa boa saúde física e mental da pessoa. E essa saúde não é meramente pôr os diferentes contextos da vida da pessoa ao serviço de um outro contexto, do alto rendimento. Portanto, a família, os amigos, a escola, o que quer que seja, não pode estar tudo centrado num só aspecto. A meu ver, estas coisas são muito mais interactuantes, no sentido em que se a pessoa fizer um conjunto de atividades rica, estimulante, diversificada e que diga alguma coisa à pessoa, quer dizer que existe muito mais contágios positivos de umas áreas para as outras e não um sugar total do alto rendimento para as outras áreas, ou ao contrário, se outras áreas correm mal, a área familiar, a área escolar, essa área também ter um impacto negativo no alto rendimento. Portanto, por vezes vê-se estas coisas muito em função do alto rendimento e eu acho que a questão é precisamente desenvolver boas vidas, no bom sentido do termo, vidas ricas, vidas estimulantes, nenhum dos contextos que fazem parte da vida da pessoa ser negligenciado, porque é desta forma que eles se influenciam de um modo somativo e não de um modo subtrativo ou de um modo antagónico. Portanto, primeiro que tudo é pensar que a saúde mental do desporto não é um fenómeno isolado da vida, não é apenas tratar bem o desporto e o modo como se pratica que isso resolve o problema. Não, é a vida da pessoa que deve ser concebida. E depois, a própria noção de que como é que o desporto é desenvolvido, ter a noção de que o desporto tem a ver com a pessoa e, portanto, o modo como ele é desenvolvido não pode negligenciar a pessoa, não pode ser um fim em si mesmo de tal modo que progressivamente esteja a deteriorar a pessoa. Isto é difícil, o que eu estou a dizer, porque o desporto de alto rendimento baseia-se, portanto, um treino é uma agressão, não é? Um treino, a pessoa quando termina o treino está mais cansada do que estava antes, está mais fatigada do que estava antes, mas ele está feito, o treino, para depois a pessoa recuperar e quando recupera está melhor do que quando iniciou o treino anterior. E é este processo que permite acontecer. Portanto, quer dizer que há sempre um desconforto, e há sempre um esforço, e há sempre um processo dinâmico que o treino implica. Portanto, agora este processo deve ser feito de tal modo que a vez seguinte a pessoa esteja a beneficiar do que fez antes, e não progressivamente a degradar-se. Este é que é o perigo, e é este que é o perigo da saúde mental. É por vezes a pressão, o desvio, o modo como existem perturbações da saúde mental da pessoa são de tal modo acumulados que a pessoa não
não os recupera, não se reequilibra. E isso também é um problema já dentro só do desporto, independentemente da ligação que tem às outras esferas. Portanto, são estes dois níveis. O equilíbrio da vida da pessoa, o equilíbrio quer dizer a riqueza da vida da pessoa ser diversificada e o próprio desporto pensar que a evolução da performance implica todo o indivíduo, não apenas os centímetros ou os minutos ou a distância que a pessoa percorre. Isso é muito interessante porque normalmente liga-se o desporto à saúde psicológica e ao bem-estar, mas faz sempre aquela coisa, não é o desporto de competição, é o desporto do bem-estar e por aí fora. E nós todos gostamos de desporto e nós todos nos sentimos melhor com o desporto. Agora, o que estás a dizer também é muito interessante, é que pode haver bem-estar na superação exatamente no desporto de alta competição. O que temos é que fazer uma gestão de carreira de tal maneira que o desportista de alta competição não fique só aquilo, que não se esgota, a pessoa dele não se esgota no seu desporto, porque senão, aliás, lembras-te que o Paulo Brito falava muito nisso, daqueles miúdos que eram grandes promessas e depois com o primeiro namoro acabou-se a promessa porque eles gostavam mais de outras coisas, a coisa não estava bem gerida em termos da gestão de carreiras, exatamente. Mas basicamente é isso, um atleta de alta competição consegue tirar grande gosto, não é? E grande percepção de saúde psicológica da sua própria superação, desde que as coisas estejam equilibradas. Olha aí o grande papel do psicólogo do desporto, não é? Claro. Exatamente ajudá-lo a esse nível, não é? Completamente. Aliás, Margarida, deixa-me dizer que para mim só assim é que faz sentido. De outro modo, eu penso que digamos, é um modo muito utilitarista de ver o desporto, portanto, de ver como um fim em si mesmo, e não é. O desporto, mesmo de alta competição, eu já termino a frase, isto liga-se a uma frase muito gira do Tolentino Mendonça, que ele também tem muito interesse pelo desporto, apesar de ser a pessoa que é cardeal, o responsável pela biblioteca do Papa e ser um excelente escritor enquanto tal, mas ele interessa-se pelo desporto. E uma coisa muito interessante que ele escreveu numa crónica do Expresso antes dos Jogos Olímpicos foi que, para ele, um desportista de alta competição é aquele que se doa, portanto, dar o melhor de si, o doar-se, a generosidade de dar é uma coisa que nos dignifica enquanto humanos, portanto, é mostrar até onde é que conseguimos ir. Eu acho esta imagem muito bonita porque, a meu ver, é este nível de desenvolvimento, de crescimento, de sofisticação humana que um atleta de alto rendimento equilibrado no sentido que estamos a falar, em que os diferentes aspectos da sua vida estão a alimentar-se de tudo o que ele faz. Portanto, essa é uma referência muito interessante para todos nós, portanto, torna-nos ainda mais humanos ao proporcionarmos, enquanto sociedade, que haja esta possibilidade de haver atletas de alto rendimento. Mas, a meu ver, só faz sentido nesta perspectiva de que o indivíduo cresce com o desporto, desenvolve-se com o desporto. Mas eu acho que isso é uma mensagem muito interessante, porque as pessoas muitas vezes focam só no desporto espetáculo, não é? No desporto de competição e depois estamos um bocadinho longe do que é bem-estar, do que é usufruto, do que é plenitude, não é? E, portanto, essa mensagem é importante. É uma mensagem muito interessante para deixar para reflexão. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, porque já estamos um bocadinho acima da hora. Estamos acima da hora, não é? Mas foi fantástico, Duarte. Eu achei muito interessante, pronto, como tínhamos falado, não tinha pesquisado muito para saber na primeira pessoa de ti, mas achei muito curioso, muito interessante, e a questão também, essa perspectiva da alta competição também acho que é muito interessante. E querem acrescentar mais alguma coisa, parceiros? Não, eu acho que é interessante e a Sandra também é muito inspiradora a este nível. Aliás, o Sidónio este ano convidou-me para fazer uma aula, tipo um webinar de 2h30, e eu convidei vários dos suspeitos habituais, portanto, das pessoas que trabalham comigo, e uma delas foi a Sandra, exatamente para falar dela como treinadora, como pessoa, e o modo como ela gera esta questão, porque vê-se que ela não só é competente naquilo que faz e segura, como usufrui de ver as pessoas crescer com ela, e essa parte é muito bonita, e para o aluno, digamos assim, é muito interessante ver que não está a dar uma série
seca no professor, o professor está a ficar tão contente quanto ele dos pequenos enfim, progressos que se vai tendo. Eu acho que essa questão é mesmo o verdadeiro professor, enfim, às vezes é difícil mantermos esse ânimo durante toda a atividade letiva, mas a Sandra faz isso muito bem. Diria então, Duarte, que pegando nestas últimas palavras da Margarida, os alunos são affordances para os professores. Exato. E vice-versa. E vice-versa. Portanto, Os professores são affordances. Claro. É isso mesmo, é tornarmos-nos convites a agir melhor. O professor, o aluno, o nosso comportamento no dia-a-dia, incitar a melhor comportamento. Muito obrigada. Então, olha, obrigada a todos também. Obrigado pelo convite, foi um prazer muito grande. Passa no instante, de facto. Okay. Margarida, em Granada, boa neve. É verdade. Boa neve amanhã. A neve também é uma affordance fantástica, espero que... Desfrute. Deus, até Tchau, obrigada, Eduardo. Tchau, Obrigado. Fábio.